Nós vamos ler o capítulo 11 de Hebreus para haver um entendimento, né, de qual a importância da fé na nossa vida, né? A Bíblia diz em Hebreus 10 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós só vamos agradar ao Senhor se tivermos fé. Mas o que é fé? É algo bem subjetivo. Nós vamos ler aqui, você vai ver que no versículo 1 do capítulo 11 já fala do que é a fé, né? Então vamos ler, diz assim, se você puder acompanhar, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que interessante, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu tenho certeza que vai acontecer, tenho certeza que isso vai se materializar. E a prova das coisas que não vemos, amém? Então, eu creio em algo que ainda não existe, mas eu já creio, eu espero algo que ainda não aconteceu, isso é fé. Ou eu espero algo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que já vai realizar. Então, o versículo 2 diz assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Quer dizer, a oferta de Abel ainda clama, ainda fala. Por quê? Porque houve fé na oferta de Abel. Por isso que você tem que ofertar na casa de Deus com fé. Devolver seu dízimo? Por fé, serei protegido e provido, não me fará falta alguma. É obras de fé, amém? Versículo 5 diz assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, né? Nós esperemos que o Senhor venha e nós sejamos arrebatados, não vamos experimentar da morte, como Enoque, né? E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí, versículo 6, o autor de Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus executou justiça na terra e Noé herdou essa justiça porque teve fé. Amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia por herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha que interessante, ele não sabia, mas Deus falou, ele acreditou. Havia uma palavra, né? Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de avançada idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, é tremendo esse texto. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se os descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Né? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o único filho, mas Abraão tinha fé. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada numerosa, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos,
e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos, e José adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, você vê, engraçado que nós vamos falar mais à frente sobre José, mas pela fé, José falou assim, olha, quando eu morrer, que os meus ossos sejam enterrados na terra da promessa. Ele nem estava lá, mas ele sabia que ia acontecer, pela fé, né? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus ao desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, né? Por amor de Cristo, considerou sua desonra como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, né? Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela fé, mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados pelo meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Quem tem fé, o mundo não é digno de quem tem fé. Quem tem fé, o mundo é pelas coisas visíveis, né? Mas o eterno é para aqueles que têm fé. Amém? Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós e para eles. Eu ainda concluo aqui, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Pode sentar, vocês que estão de pé. Nós lemos esse texto todo, porque praticamente nas quintas-feiras desse mês nós vamos falar sobre fé. E esse texto, ele é enfático em mostrar o hall, o hall, né? Na verdade, o hall dos heróis da fé. Daqueles que, porventura, se você colocar lá no Google e colocar assim a cronologia dos presidentes da República do Brasil, você vai ver todos eles de tempo em tempo. É mais ou menos isso. Só que aqueles exerceram um serviço na pátria aqui. Esses aqui, eles exerceram um exercício na pátria celestial. E o autor de Hebreus, ele foi enfático em colocá-los vamos supor, nessa calçada da fama dos heróis da fé. Mas o autor também traz em destaque algumas coisas muito interessantes, porque ele começa dizendo no versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero, é a prova do que eu espero. Então, sem fé, eu não tenho como eu agradar a Deus. E o que é interessante, sem fé eu não conquisto nada. Se você não tem fé suficiente, você não consegue se encher daquilo que Deus tem para você. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós, no versículo 2, ele fala assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, e tudo conquistaram através da fé. No versículo 3, ele diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então nós
podemos entender no versículo 3 que o próprio Deus trabalha por fé, né? Não tinha nada, ele dá uma voz de comando e as coisas começam a acontecer, do invisível. Mas nós que falamos que somos da pátria do Senhor, somos filhos de Deus, às vezes nós ficamos meio que incrédulos, né? Ou deixamos de exercitar a fé. E a fé, ela precisa ser crescente. A fé existe tamanho, né? A Bíblia fala em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. No capítulo anterior, aí 10, versículo 38, eles falam de uma esperança e da perseverança. É um apelo que o autor está fazendo. E ele fala, o justo viverá pela fé. O que é interessante, irmãos, pode colocar aí, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder. Mas o que eu quero pegar é a primeira parte, que o justo, ele vive pela fé. Quantos são justos aqui? Levanta a mão. Quantos aceitaram Jesus aqui? Levanta a mão bem alto para mim saber. Então todos que aceitaram Jesus é justo. Amém? Se alguém perguntar para você, você é justo? Ou você pecou? Eu sou justo porque eu aceitei Jesus Cristo. E Ele me justifica, Ele te justifica. Ele é o filtro, amém? Ele te filtra diante do Senhor. Não tem como chegar com impureza, mas Jesus nos justifica. Então o justo viverá pela fé. Todo aquele que aceitou Jesus, agora ele precisa viver pela fé, né? Existe uma passagem na Bíblia que fala de um homem da mão mirrada. Uma pessoa com a mão mirrada não consegue conquistar nada. E quando Jesus ele fala para aquele homem, fala assim, estenda a sua mão agora, ele estava falando para ele o quê? Agora você precisa ter fé para se apropriar das coisas. A fé é a mão que se apropria das coisas no mundo espiritual. Se você não tem fé, você não vai avançar em Deus. Vai levar uma vida, vai levar 10 anos, vai levar 20 anos, e vai voltar para recorrer os mesmos erros lá atrás. Pela fé você não toma a decisão de se batizar, pela fé você não toma a decisão de seguir Jesus, pela fé você não toma a decisão de crescer no seu ministério. Pela fé as coisas naturais também são travadas, por falta da fé. Se você não usar da fé, você não conquista. Então nós podemos aprender aqui na Bíblia, meus irmãos, que sem fé nós não agradamos a Deus. Vimos também que para agradar a Deus, não é só o fato de ter fé, mas se nós temos pouca ou muita fé. Quer ver? Eu pedi para o Anderson colocar para nós, 2 Tessalonicenses 1,3. 2 Tessalonicenses, Paulo está falando aos Tessalonicenses assim, que a fé ela pode crescer, mas a pessoa aceita o Senhor, ela começa a caminhar com Cristo. Eu quero despertar em você o desejo de você viver por fé com esses cultos nesse mês. Quero que você não viva pelo que você olha, pela sua condição hoje. Pastor, eu estou sem nenhum real na carteira. Não é olhando para essa condição que você vai conquistar as coisas. Se você olhar nas suas condições, se olhar para as minhas condições, talvez nem estaria aqui. Mas você tem que olhar pelo que a palavra de Deus diz para você. Amém? A fé ela é infundada através da palavra. Amém, meus irmãos? E aí em Tessalonicenses 1,3 diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, por quê? Porque a fé de vocês tem, o quê? A fé que vocês têm cresce cada vez mais. Então a fé ela pode crescer, e ele fala, nós temos que dar graças a Deus por vocês. Quando Paulo está falando isso para os Tessalonicenses, ele fala assim, nós temos que agradecer a Deus, porque a fé de vocês só tem crescido no Senhor. Vocês têm crido mesmo que vão alcançar as nações, que vão multiplicar a célula, que vocês vão encher a igreja, que o evento vai dar certo, que os casais vão se quebrantar, que eles vão chorar na presença de Deus, que você vai chegar lá, ministrar a palavra para alguém na sua casa, ele vai aceitar Jesus. Só que em contrário a isso, toda a força do diabo é fazer para você olhar a sua situação, para você perder da fé. E nós somos muito naturalistas, sabia? Nós somos naturalistas. Quando eu converso com os irmãos da igreja, eu vejo a naturalidade. Às vezes eu sou natural demais, mas o Senhor não nos chamou para ser naturais, mas para que nós sejamos espirituais e que a nossa fé venha crescer, porque o Senhor quer que nós conquistemos as coisas. Quantos acreditam que Deus quer o melhor para você? Mas você acha que você vai receber de mão beijada? Você precisa ter fé, só isso. Pastor, o que eu preciso ter para conquistar as coisas que Deus tem para mim? A Bíblia está dizendo em Hebreus que os heróis, os mártires da fé, conquistaram pela fé.
Eles tiveram fé, e a fé não é só uma força de vontade. A fé não é só, eu acredito que vai dar certo. Não, irmão, a fé, ela vê o invisível. Ela vê aquilo que não aconteceu. Ela vê aquilo que não tem cabimento, mas dentro de você, a palavra já te confortou, houve uma promessa, você falou, vai acontecer. E por você andar por fé, muitas pessoas vão andar junto com você, porque você tem fé. Agora, se você não tem fé, infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ficar sozinho e desagradando a Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Desenvolver fé. E eu vou chegar até você nessa noite ainda, com essa ministração. Deus vai falar no teu coração. Quando alguém fala para mim assim, pastor, o caso daquela pessoa não tem jeito. Eu falo assim, irmão, através da fé tem jeito sim. Eu falo, porque nós só vamos conquistar com fé. Então a palavra diz que a fé, ela vem do ouvir, mas ouvir qualquer coisa? Não, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Porque, se você for olhar em Hebreus 6 aí, em Hebreus 11, Abel ouviu falar que seu pai servia a Deus, que era Adão. E pela fé, então, ele não, vamos pensar, para pensar um pouco. Primeira família na terra, no Éden, vamos dizer não na terra, vamos dizer no Éden. Por quê, pastor? Na terça-feira eu falo sobre isso aqui. Primeira família no Éden, no lugar da vontade de Deus, primeira família, presta atenção, olha para mim. Primeira família na terra, Adão falava do Deus vivo que vinha com ele, já tinha acontecido a queda, o pecado. E aí Abel, ele fala assim, tem que ter alguma forma de nós chamarmos a atenção desse Deus novamente, para ele vir até nós. Como que eu posso fazer isso? Através da fé, através de uma oferta de fé. Vamos ofertar algo bom para Deus. Abel não teve ciência que Deus, ele não chegou a ver Deus, porque Abel já foi o fruto do pecado de Adão e Eva. Ele não viu Deus, mas por ouvir falar, através da fé, ele aplica a fé, oferta a Deus, e Deus se relaciona com ele. Deus desce como um holocausto e aceita a oferta dele com fogo. Então, meus irmãos, nós acreditamos muito naquilo que vemos, mas ele acreditou através do quê? Da palavra de Adão. Adão falou, ele falou, peraí, meu pai falou que tinha um relacionamento com Deus, então esse Deus existe. Se ele existe, o que pode atrair? Uma obra de fé, uma oferta, mas uma oferta, a Bíblia fala que é uma oferta de fé, não foi uma qualquer oferta, né? Ao ponto que ele não se agradou da de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Então você precisa, meu irmão, vou falar uma coisa para você, você precisa nos cultos ficar muito atento ao que Deus está falando com você, não porque nós sabemos pregar, mas há um ditado que diz que muito faz bem aquele que ouve, porque aquele que sabe ouvir, tira boas coisas até de quem não sabe falar. Eu entendo que a fé, ela vem de coisas pequenas, sabia? Quando você para olhar para o Senhor, e fala assim, eu preciso chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus? Você vir para o culto, de forma sistemática, corriqueira. É porque é quinta, tem que estar lá. É porque o pastor me cobrou. Não, você vem por fé para um culto como esse. Você vem num domingo por fé. Nós fazemos o evento de casais por fé. Nós vamos para o encontro por fé. Nós vamos vencer, você vai vencer as suas dificuldades através da fé. Amém, meus irmãos? E o próprio Senhor Jesus, ele vem destacar algo lá em Mateus 8, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Eu quero ler uma história com vocês, porque o próprio Senhor Jesus, ele destaca uma fé que ele não achou em outro lugar e achou numa pessoa improvável. Eu quero provar para você que a fé vai fazer você conquistar alguma coisa. Quantos estão satisfeitos? Pastor, eu não preciso de mais nada, levanta a mão. Sempre desejamos alguma coisa da parte de Deus. Quantos falam, não quero mais nada da parte de Deus? Se não for, essa palavra não é para você. Mas se você deseja algo, essa palavra é para você. Se você quer mudar alguma coisa na tua vida, se você quer conquistar alguma coisa, essa palavra é para você. Você só vai conquistar através da fé. Olha lá em Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Era um chefe, era uma autoridade de uma centúria de soldados. Era um centurião romano, ele cuidava de uma centena de soldados. Ele era o líder desses soldados. E disse, Senhor, e a Bíblia diz também, lá em Lucas 7, que eu não vou ler, que ele era um homem que ele ajudou a fazer uma sinagoga. Era um centurião bom, não era um centurião mau, mas ele exercia o governo de Roma. Olha o que diz,
Mateus 8,6, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha o que ele fala. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. E às vezes o crente não crê na palavra. E um centurião: dize, Senhor, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Olha que fé, irmão. Olha que a fé que você deve ter, a fé que você fala assim, o pastor falou uma palavra lá, ela é de Deus, porque a Bíblia está relatando, não porque eu estou falando, mas se ela for seguida do que Deus está falando nas Escrituras, se você pôr em prática na sua vida, você vai viver o que ele vai viver. Vamos ler versículo 8. Respondeu, 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, digo ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ele está falando da autoridade dele na terra. Ele sabia bem o que era a autoridade da palavra de Deus. Versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então quer dizer que a fé existe tamanho. Agora vamos ver o desfecho, versículo 11, eu digo que muitos virão. Ele estava em Cafarnaum aí, uma cidade, irmão, portuária, Cafarnaum, uma cidade rica e de relacionamento exterior, essa cidade de Cafarnaum. Então, esse centurião era um centurião ligado a muitas origens, muitos outros povos, muitas outras pessoas que vinham, um grande comércio, muito dinheiro. Cafarnaum era uma cidade rica na época, hoje já não é mais, mas na época era uma cidade rica. E ele teve uma tamanha fé que em Israel, a cidade do grande rei, não tinha, que é a cidade de Davi, Israel. Isso é importante ser mencionado. Olha o versículo 11, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós vamos ler até o versículo 13, tá? Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando do reino de Deus. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu. Assim acontecerá na mesma hora, seu servo foi curado. Amém? Nós lemos até o último. Talvez você está pensando assim, pastor, esse era um problema desse centurião. Talvez esse servo dele era um servo querido dele. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida que você quer muito, que o Senhor toque, você quer uma conquista. A Bíblia está dizendo aqui que essa fé desse homem chamou a atenção de Jesus. E ele conquistou a cura, porque nos outros evangelhos, no evangelho de Lucas fala que quando ele chega, o homem estava curado. Então, Jesus ele fica admirado com tamanha fé, uma fé inédita. Nunca houve uma fé como a desse centurião, porque ele estava em Cafarnaum. E ele tinha uma fé, a Bíblia diz, grande demais. Quando a palavra de Deus diz, e até a Bíblia NVI, essa semana, um irmão falou assim para mim, pastor, você usa a NVI, você gosta da tradução da NVI, mas existem percas. Porque a NVI ela vai falar da fé, acerca da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Mas você não tem que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque do original é uma fé como um grão de mostarda. Porque um grão de mostarda, ao ser plantado, ele multiplica. Então, o que Jesus ensinou, ele estaria entrando em contradição a respeito desse texto, né? Que ele falou que é uma fé grande, então o tamanho de uma mostarda é pequena, um grão de mostarda, uma semente de mostarda. Mas ele estava dizendo do poder de multiplicação que é um grão de mostarda. Você já viu um pé de mostarda? Uma sementinha desse tamanho, dá um grande pé, muito grande. Então talvez a tua fé ela é pequena, mas ela pode crescer se você regar ela com a palavra de Deus, amém meus irmãos? Ela pode crescer e muito e você conquistar através da fé. Quantos querem conquistar algo da parte de Deus aqui? Pastor, eu preciso tanto, preciso de um novo emprego, sabe pastor? Preciso de uma esposa ou de um marido, pastor, preciso ver a conversão dos meus filhos, da minha família, dos meus pais. É conquistas, irmão. Agora, você acha que o diabo, sendo o dono e o governo desse mundo, ele vai deixar você conquistar tranquilamente? Precisa aplicar fé. Você precisa aplicar fé naquilo que você precisa, aquilo que você quer, você tem que aplicar fé. Então Jesus fica admirado com tamanha fé,
Porque um homem improvável aplicou uma grande fé. Senhor, não precise ir na minha casa. Diga apenas uma palavra. Sabe porque eu nem sou digno de o Senhor ir lá. Mas eu creio que o Senhor, enviando uma palavra, o meu servo será curado. Irmãos, isso quer nos mostrar que a fé, ela move o coração de Deus. E o Senhor, Ele fala assim, quando você chegar lá, o seu servo está sendo curado, através da tua fé. E se você for analisar por muitas passagens da Bíblia, aquela mulher que toca em Jesus, que estava há 18 anos, com um fluxo de sangue, Jesus fala, alguém tocou em mim. No toque dela havia fé. Irmão, nós não podemos servir a Deus de qualquer forma, é isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos servir a Deus e só olhar para a nossa situação. Nós não podemos dizer que serve a Deus, querer conquistar algo de Deus, sem que eu não aplique fé. Você está num culto como esse, tem que aplicar fé. Você tem que já ver Jesus se materializado na tua frente. Você precisa ver o teu sonho já acessível. Você vê a tua mão alcançando pelo poder da fé. Mas o problema é que nós somos... E os outros estão conquistando, e nós estamos ficando. Por quê? Porque muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, inocentes demais na fé. Amém? Então Jesus fica admirado com tamanha fé inédita em Israel. O oficial teve uma fé muito grande, meus irmãos. Jesus também deixa claro no texto que a fé nos leva para o reino. Coloca de novo para mim, ô Anderson, Mateus 8, 5, versículo 12. A fé nos coloca no reino, nós estamos falando do reino aqui. Porque a fé te faz exercer obra lá, mas os súditos do reino serão lançados para fora. Aqueles que estão lá, aqueles que já foram endereçados para o reino, se não tiver fé, pode ser lançado fora. Né? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Coloca o 11, volta mais um. Versículo 11. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão. Isso quer a ver com galardão. Se sentar com Abraão tem a ver com galardão, é reino, é recompensa. Se sentar do lado do pai da fé. Está dizendo ali que muitos chegarão do Oriente e do Ocidente, por quê? Porque alguém de Cafarnaum teve mais fé do que alguém de Israel. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que tem pessoas que estão lá fora, que vão conquistar aquilo que você está deixando de lado por não ter fé. Acho que vocês não entenderam. O que o texto está dizendo aí, que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente. Sabe o que está dizendo? Que nós que estamos aqui, que já temos direito do reino, podemos perder o reino, mas outros que vão chegar lá do Oriente, lá do Ocidente, lá vão conquistar na nossa frente. É isso que você quer para a sua vida? Fala assim para o Senhor, Senhor, diga bem forte, Senhor, nessa noite eu quero conquistar, através da fé, aquilo que o Senhor tem na minha vida. Fala para você mesmo, irmão, sabe por quê? Quando você fala, quando você professa, você se torna convicto daquilo que você quer. Agora precisa saber o que você quer. Amém, meus irmãos? O texto está dizendo isso, porque ele falou assim, olha, está vendo? Em Israel tem um monte se perdendo, nós somos Israel de Deus, irmão, estamos dentro da igreja. Quinta-feira eu gosto de falar com crentes mesmo. Nós estamos dentro da igreja, somos Israel de Deus, você aceitou Jesus, você vai aceitar levar uma vida mirrada. Você vai aceitar, pastor, as pessoas não querem Jesus, irmão, isso é mentira do diabo. Se você aplicar fé, elas querem Jesus. Senão a pregação vai cair por terra, vai se acabar. Sim, daqui a pouco eu vou deixar de ser pastor. Larga o microfone para lá, porque ninguém quer aceitar Jesus. Não, irmão. Nós temos fé que as pessoas querem Jesus. E por nós termos fé, elas aceitam Jesus. Amém? Mas a fé tem que partir de nós, porque senão vem os do Oriente e do Ocidente e sentam no nosso lugar na mesa com Abraão. Perdemos o direito por causa da falta de fé. Então nós precisamos acordar. Jesus também deixa claro no texto que a fé nos leva para um reino, e a falta dela então nos lança fora. A fé é o que agrada o coração de Deus. A fé é o que faz Deus, eu tenho que fazer algo para Ele, porque Ele realmente tem fé. Hebreus 11:5 declara que Enoque não experimentou a morte. Por quê? A Bíblia fala lá, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Por quê? Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Tinha fé, falou, Deus existe, o Senhor é comigo, sabe?
O mundo está falando que não, mas ele estava ali adorando. Esse aqui precisa vir ele crê tanto em mim. Ele anda comigo, ele precisa andar comigo aqui na glória. Agora tem pessoas se perdendo, irmãos. Amém? Só podemos andar com Deus por meio da fé, não tem outra forma. Por isso que os líderes me perguntam, pastor, o irmão não quer desistir porque não anda por fé. Pastor, a pessoa está desistindo porque não anda por fé. Pastor, a pessoa está, sabe, daqui a pouco nós estamos inventando moda para tudo, festa para tudo, para agradar os irmãos. Irmão, precisa ter fé. Por que eu sirvo a Deus? Porque eu tenho fé no Senhor. Porque você tem fé, amém? Então fique de pé, em nome de Jesus. Você precisa aplicar fé. Nesse momento final, aí a pessoa às vezes está lá fora, pastor, onde nós erramos? Nós erramos por quê? Presta atenção, não distraia. Por onde nós erramos? Eu sei que eu não sou perfeito, irmão, nem você é e nem vai ser. Mas as pessoas estão desistindo porque não têm fé. A Bíblia diz que eles estão se perdendo na fé. E se elas se perdem na fé, elas se perdem de andar com Cristo. Só anda com Cristo quem tem fé. Porque o Senhor colocou Paulo à prova muitas vezes, mas Paulo tinha fé. O Senhor colocou João, Pedro, colocou os demais. O próprio Deus colocou Jesus. A Bíblia diz que ele estava angustiado, ele agoniou-se. Ele soou gotas de sangue, mas a essência do Senhor é a fé. Então Jesus concluiu sua obra através da fé. Ele falou assim, eu vou para o Pai, eu vou para a cruz, porque eu tenho fé. A humanidade será salva através do meu ato. Então a nossa natureza não pode ser humana mais. Sabe por que eu falo isso? Eu lembro que os 2 primeiros eventos de casais que nós fizemos aqui, não tinha estrutura e nem ninguém para ajudar. Ninguém. E nós tínhamos, sabe o quê? Muita fé, irmãos. Muita fé. E hoje, aí Deus começa a dar estrutura para ir mais longe. Aí sabe o que acontece com a gente? A gente perde a fé. A gente perde a fé. Talvez analise na tua vida se isso não está acontecendo. Para pensar se de repente isso não está acontecendo com a sua vida, com os seus sonhos, com os seus projetos. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que o próprio Senhor Deus criou tudo através da fé e da palavra. Qual deve ser a sua fé? Infundada na palavra. Se a palavra está dizendo, creia, irmão. Se Deus já te mostrou e tem base na palavra, creia. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra. Cara, a palavra está dando base. Deus quer salvar. Deus quer curar. Deus quer manifestar. Então, nossa fé tem que ser fundamentada na palavra. A palavra é Cristo, amém? Quantos querem nisso? Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Se Ele está dizendo que há um reino, tem um reino. Se Ele ofereceu que tem eternidade, eu vou crer. Se Ele falou assim, olha, aqueles que confiarem em mim, vão chegar mais longe, vão vencer, se você vai multiplicar, se Ele está falando, eu vou confiar, porque é a palavra que está falando, irmão. Amém? Se Ele está dizendo que eu não sou um viciado, se Ele já falou para mim que eu não tenho mais hábitos de pecado, eu vou crer através da fé que eu não tenho mais. Logo, logo eu estou liberto. Agora a pessoa fica debatendo contra o pecado porque não entendeu a sua origem mais. A sua origem agora é de fé. Então a fé deve crer. Para nós finalizarmos aqui, Hebreus 6, 7. Aliás, Hebreus 11, 6 e 7. Olha lá o que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa fé, ela tem que ser uma fé. Que tipo de fé é essa? Além de ter a palavra como base, além de ter, ela precisa ser uma fé que Deus vai te recompensar. Se você não crê que Deus vai te recompensar, é uma fé morta. Olha o que Hebreus está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Você está buscando ele, ele vai te recompensar. Essa é a fé que agrada a Deus, não é qualquer fé. É uma fé sabendo que Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus que galardoa, que presenteia. Deus, ele está preocupado. Você tem que olhar, bater a mão no seu peito, irmão. Ainda que o diabo falar algo contra você, você fala assim, Deus está preocupado sim com a minha causa. Deus está preocupado com esse problema de depressão, com essa doença. Deus está preocupado e Ele vai me recompensar, amém, meus irmãos? Ele é galardoador.
Se você buscar nele com essa fé, ele te responde. Amém? Quantos crê assim? Amém. Se você crê, então você vai fazer uma oração junto comigo. A fé deve crer na recompensa divina, meus irmãos. Sabe? Nós estamos aqui, não brincamos de ser igreja, já falei isso várias vezes. Podíamos estar em vários lugares, mas nós estamos aqui porque nós temos fé, amém ou não? Nós temos fé que essa obra vai crescer, amém ou não? Nós temos fé que essa obra vai crescer em nome de Jesus. Nós temos fé que muitas vidas serão salvas. Nós temos fé que pessoas serão quebrantadas através da palavra do Senhor. Nós temos fé, irmãos, nós temos fé, mesmo sem ver, que nós alcançaremos galardão, nós alcançaremos a recompensa, nós estaremos no reino, nós viveremos a eternidade com Cristo. Temos que crer. Pela fé, nos tornamos herdeiros da justiça de Deus. Nós somos herdeiros, amém, meus irmãos? Como Noé, mas porém agora através de Cristo. Noé através da arca. A arca representava a igreja hoje, mas agora através de Cristo e através da igreja, nós somos a justiça de Deus na terra, meus irmãos. Por isso que eu não tenho medo, por isso que eu falo assim, Senhor, eu tenho certeza, Deus nunca me desamparou, irmãos. Depois que eu aceitei o Senhor, Ele só vem trocando algumas coisas. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus, Ele quer trocar algumas coisas que você está pego nela. Está pegado demais, mas Ele não quer te deixar sem nada, Ele quer te trocar, Ele quer te dar coisas que trarão galardão, trarão a Ele glória, irmãos, amém? Vai trazer ao Senhor glória. Então você vai orar junto comigo. Você vai levantar uma das suas mãos aí, em sinal de fé. Eu não sei qual a causa que você tem buscado, o que você quer conquistar da parte do Senhor. O que você quer tanto conquistar? Faz um exame aí de consciência. Quando eu cheguei na igreja, os pastores faziam muito isso. Fala assim, depois você já tem algo aí montado, mentalizado na tua mente, eu preciso disso, eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação. Agora você vai começar a orar, amém? Você vai orar junto comigo, você não vai só ouvir a minha oração, você vai orar pela sua causa, porque quem tem fé ora, quem tem fé clama, quem tem fé busca com intensidade, amém? Nós vamos buscar com intensidade o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos, Senhor, porque através da fé, Senhor, homens e mulheres conquistaram, Senhor. Ó Deus, através da fé, Senhor, a Tua palavra está de pé até hoje, a Bíblia Sagrada, ó Deus, que relata do Senhor. Através da fé, a Tua palavra diz que o Senhor criou todas as coisas do nada. Então, através da fé, Senhor, eu posso crer e confiar que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas conquistas estão diante do Senhor, estão nas Tuas mãos, Senhor. Podemos crer, Senhor, que através da fé o Senhor operará um grande milagre, não só na minha vida, mas na vida de todo aquele que crê, Senhor, profundamente no Senhor. Por isso nós não nos atribulamos, Senhor, nós não ficamos atormentados ou atribulados com a situação, com o governo que se instala, não, Senhor, nós oramos por eles, Pai, crendo que o Senhor é aquele que nos prospera, é aquele que nos abre caminhos, é aquele que dá as conquistas que nós tanto queremos, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, venha materializar na minha vida e na vida desse irmão, dessa irmã que tem orado por algo. Ele tem clamado, Senhor, que a fé dele seja como daquela mulher, ó Deus, que muitos anos sofria por um fluxo de sangue, mas ao ter fé, irrompeu uma multidão e tocou nas orlas do vestido do Senhor e foi curado. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé seja, Senhor, como daquele paralítico que ao ouvir, após 38 anos de religiosidade, deixou a religiosidade, se levantou e tomou o leito e saiu andando, Senhor. Ó Deus, que os teus filhos que estão aqui tenha fé, Senhor, como esses mártires aqui, como desse centurião, Deus, que, ó Deus, creu apenas na palavra do Senhor, e um milagre aconteceu na casa dele, Jesus. Pai, que os milagres nos acompanhem, que cheguem na nossa casa, Senhor, através da nossa fé, Jesus. Pai, nós cremos e colocamos nas Tuas mãos a vida daqueles que enfraqueceram, Jesus. O Senhor irá tocar neles, Pai. A fé daqueles, Senhor, que esmureceram no meio do caminho, perderão a fé, Senhor, por algum motivo. Nós estamos aqui, Senhor, sustentando a nossa fé. Ó Deus, porque cremos que as nossas conquistas vêm de Ti, Jesus.
Pai, nós cansamos de lutar, Senhor, sozinhos. Queremos que o Senhor peleje as nossas batalhas, as nossas guerras. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro em nome de Jesus. Através do nome do Senhor Jesus. E através da fé, Senhor, nós vamos conquistar o impossível. Em nome de Jesus. Podemos conquistar o impossível pela fé? Amém? Em nome de Jesus. Podemos conquistar o impossível? Conquistando o impossível pela fé, irmão. Em nome de Jesus. Quantos... Baixa só um pouquinho o louvor. Quantos aqui têm um sonho? Conquistando o impossível pela fé, da Jamile. Eu vou chamar aqui na frente você que tem... Você que tem um sonho. Baixa só um pouquinho o louvor, irmão. Você que tem um sonho, tem um projeto. Você que tem um alvo, está incomodado com algo. Eu quero convidar você a atrair a fé, a agir com fé no mundo espiritual. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente em reverência ao Senhor. Fala assim, Senhor, é como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas tuas vestes, Senhor. Eu creio, serei curado. Ou talvez a cura de alguém. Ou como aquele homem que estava paralítico, talvez tenha uma área na tua vida que está paralítica. Através da fé, irmão, através da fé. Ele ouviu a palavra. Não tem ninguém que me joga. Não, quebra essa religiosidade aí. Jesus disse para ele, levanta, toma o teu leito e anda. Você hoje está pegando a palavra, pegando o leito e andando. Você hoje vai sair andando. Essa paralisia espiritual, sabe, essa situação, irmão, você vai vencer através da fé. Não é de outra forma. Não escuta, você vai ficar ouvindo milhares de mensagens por aí. Se você não tiver fé, a fé que agrada a Deus, que Ele te recompensa. Então você vai clamar aqui na frente, você vai falar, Senhor, você vai falar do teu sonho, do teu projeto. Pode colocar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que através da fé, Senhor, nós conquistamos o impossível. Nós acreditamos, Jesus, essas pessoas estão aqui porque confiam em Ti, na Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, Jesus. Esse sonho, esse projeto, ó Deus, essa conquista, Ele coloca em Tuas mãos, ela coloca em Tuas mãos agora, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa fé, a nossa igreja, Senhor, as nossas vidas, a nossa família, as bênçãos, nosso trabalho, o sonho da casa, eu não sei, Jesus, o sonho da prosperidade. Oh Espírito Santo, nós tomamos posse pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Pode aumentar, irmão, pode. Oh, aleluia. Gente, aleluia. Vamos conquistar o impossível pela fé. Amém? O que é impossível? O que era impossível? Você vai adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor. Pega na mão da pessoa do lado aí, ajuda ela. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus das asas. Oh, talvez um dia você deixou de crer, mas hoje o Senhor te chamou para crer. O Senhor te chamou para crer através da fé. Aleluia. Você vai soltar o brado da garganta e vai cantar junto esse hino. Acredite que nenhum de nós é o Senhor através da nossa vida. A super-herói. Aleluia. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, confiando, crendo. Aleluia. Escalando as fortalezas, conquistando. Levanta a mão da pessoa aí do lado. Em nome de Jesus, ajuda ele a ter fé agora. Oh, aleluia. Vencedor, Deus das asas, Ele está aqui. Faz teu voo, você pode no Senhor. Oh, aleluia.
vencedor. Essa fé que te faz imbatível. Aleluia. Tenha fé. Tantos recordes. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos no teu poder, na tua palavra. E vencer. Cante. Campeão, vencedor, Deus das. Fala para a pessoa do lado e fala: ó, você não está sozinho. Tem um time que confia no Senhor. Tem pessoas que confiam no Senhor. E nós vamos viver a conquista através da fé. Seja possível ou impossível aos olhos, nada é impossível a quem crê. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Campeão. Oh, vencedor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nada é impossível para aquele que crê, amém? Nada é impossível para aquele que crê. Que você possa, sabe, dar uma salva de palmas e falar: Senhor, obrigado. Já agradeça, fala assim: Senhor, eu agradeço. E eu quero ter fé, Senhor, porque eu vou conquistar. Eu vou conquistar em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode voltar aos seus lugares, nós vamos agradecer a Deus. Vamos orar, fazer uma oração de agradecimento. Eu quero orar aqui pela irmã Maria José, nessa oração final, que ela falou que está com fortes dores. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Sábado nós teremos aí o coquetel dos casais, a partir das 19 horas. A equipe vai estar aqui às 17 horas, auxiliando, amém? Amém. Amanhã nós temos aí a parte de decoração que já está trabalhando hoje, vai continuar amanhã. Toda a equipe que puder estar conosco. Então nós vamos orar pela irmã Maria. Nós continuamos as orações pela Alice, a filha da Kathleen, tá? Que ela ainda está internada, tá bom? Pelo nosso irmão Marcelo, apresenta o nosso irmão Marcelo. A recuperação da Ângela está quase 100%, nós vamos continuar orando, amém? Vamos orar porque é a fé que nos move a orar, amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos apresentando a Ti, Senhor, a vida da irmã Maria, a vida, Senhor, do nosso irmão Marcelo, da Ângela, da Alice, Senhor, filha da Kathleen, Senhor, que ia passar por uma cirurgia. Senhor, em nome de Jesus, toca nessas pessoas, cura, Senhor, ministra a cura sobre elas, através da unção que há do Espírito Santo do Senhor, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por este culto. Pedimos, Senhor, acrescente, derrame e faça com que a nossa fé venha a crescer, Senhor, de forma que possamos confiar, não nos abater, possamos andar segundo a fé, Senhor, que professamos, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, oro pela nossa igreja, oro pelos irmãos, oro pelo nosso evento de casais, que seja bem sucedido pela fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este culto. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, ó Deus, debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu só reforçar um aviso. Dia 12 de novembro nós teremos pré-conferência na Capitão Casa dos jovens, e dia 15 da Rede Família. Então, os irmãos fizeram o link pelo Forms, é gratuito, tá bom? Vai ser no próprio prédio da igreja. Os irmãos estão convidados a estarem lá, ok? Amém? Estenda as mãos à frente para mim, me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda essa igreja, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor. Vá até ele, se você não conhece, faça amizade hoje. Amém.